A paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe neste dia de hoje. Quero vos trazer uma reflexão da palavra de Deus ao vosso coração, não é? Quero trazer um título aqui, Discernindo as ciladas do diabo. Discernindo as ciladas do diabo. Eu quero compartilhar com você no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 28, quando diz aqui o subtítulo desse contexto, Salomão julga a causa de duas mulheres. No versículo 16, diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher, e estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas, naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite, e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva. E o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me, eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, atentando pela manhã para eles, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o meu filho o morto, né? E o teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. É uma passagem muito conhecida, quando todos conhecem, não é? Quando a Bíblia diz que Deus levanta Salomão para ser rei sobre a nação de Israel, e uma das coisas que Salomão pediu a Deus não foi riqueza, não foi a morte dos seus inimigos, não é? Não foi prosperidade, não foi que ele conquistasse o mundo, mas ele pediu sabedoria. E uma das coisas que nós vamos, não é, vencer ou discernir as ciladas do diabo é nós pedimos a Deus sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão foi dotado por Deus de sabedoria. É algo fundamental nesses dias atuais de hoje que nós estamos vivendo. Nós temos se deparado com várias situações. Nós temos se deparado, não é, com várias ciladas do diabo. O diabo, muitas vezes, ele não vem de chifre, ele não vem de cauda e nem vem com seu ferrinho lá. Não, não, não. A Bíblia diz que ele, muitas vezes, se veste de ovelha. É um lobo que se veste de ovelha para enganar aos servos do Senhor. Porém, diz a Bíblia que Salomão, buscando a Deus sabedoria, Deus assim o deu. E agora Salomão se depara com duas prostitutas, mulheres da vida. Mas a Bíblia diz, amado, que toda criança que nasce, sendo ela que venha nascer de um berço cristão ou não, elas são inocentes. Até uma certa idade não tem maldade. E ali não estava em jogo a vida daquelas prostitutas, mas sim de um filho, não é? Que uma tinha gerado. Houve um descuidado, não é? Da outra parte. A outra mãe dormiu e virou em cima do filho e o matou enquanto estava dormindo. Mas a outra não. A outra tinha um zelo. Então nós conseguimos aqui discernir da parte de Deus que a criança é um ser ingênuo, inocente, não há culpa. Elas não pediram para vir ao mundo. Agora, suas mães sim estavam debaixo de prostituição, debaixo de pecado. Mas a Bíblia diz que elas duas foram procurar o rei. E quando chega diante do rei, o rei escuta a primeira mãe e escuta a segunda mãe. E o rei, claro, né, que antes tinha pedido a Deus sabedoria, Deus assim o deu sabedoria. E ele olhando para aquelas duas mulheres, ele chama não é, dos seus soldados e pede uma espada afiada. Ele diz, para que não tenha mais brigas, vamos abrir o menino no meio, vamos dar uma banda para um e outra banda para outra. Sabe o que acontece? A verdadeira mãe, ela se doa pelo seu filho. Ela disse, não faça isso. Então entregue para ela. A outra disse, bem, está excelente, maravilha, isso mesmo, abre no meio,
nem eu e nem ela. Aonde é que uma mãe vai permitir que o seu filho seja aberto no meio? Uma mãe de verdade, ela dá a vida pelo seu filho. E naquele momento, aquilo ali foi uma inspiração de Deus. Não que Salomão ia matar aquela criança, mas ele testou aquelas duas mães. E depois do teste, através da sabedoria de Deus, ele percebeu que a verdadeira mãe jamais queria ver o seu filho morto. A outra que tinha perdido disse, nem eu e nem ela, tudo certo. Tem gente, querido, que não fica feliz com a tua felicidade, com o teu crescimento, com a tua prosperidade, com a tua alegria. Tem gente que não está nem aí. Se ele perdeu, se ele faliu, se ele quebrou, se ele está totalmente arruinado, ele quer também que você se exploda. Ele quer também que você, morra, pereça. Não é verdade? Porque ela diz aqui que ambas moravam na mesma casa, no mesmo teto, dividia a mesma casa. Então, por ela ter perdido o seu filho, criou nela um sentimento de inveja, de inferioridade. Se eu não posso ter, ela também não tem. Trocou os meninos e colocou o morto, no seio da mãe que tinha seu filho vivo. E como que iam discernir toda essa barganha, toda essa mentira? Através da sabedoria de Deus. Por isso que o tema diz, discernindo as ciladas do diabo. Nós só vamos conseguir discernir aquilo que Satanás tem aí trabalhado lá fora, através do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai nos dar sabedoria, inteligência, vai nos fazer discernir, ele vai nos trazer à tona aquilo que está em oculto e aquilo que está no obscuro. Tem muita gente que perdeu seu filho. Filho representa bênção. Filho, representa sua herança, sua posteridade. Filho representa algo especial, algo glorioso na vida de uma mãe. Qual é a mãe que quando está grávida, o bebê mexe no ventre, ela conversa com seu filho antes de ver o seu rosto, mas ela já o ama. E quando aquele bebê nasce, seja ele menino ou menina, ela pega, beija, A médica ali limpa o bebê, troca de roupa, traz para a mãe. E o primeiro passo é amamentar o bebê. E a mãe cheira, conversa, beija. E o próprio bebê consegue discernir a voz da mãe. É uma coisa espetacular. Então, para uma mãe que tem um filho, é uma grande alegria para o lar, para a família, para o pai, Para a avó, para o vô, os parentes, todos vêm na casa visitar com uma alegria. Agora imagine esta mulher, perdeu seu filho por negligência, dormiu em cima do bebê. O bebê amanheceu morto e ela foi lá e trocou o bebê. Mas a Bíblia diz que em Israel havia um rei por nome Salomão, filho de Davi. Antes dele subir ao trono, ele pediu a Deus sabedoria. Sabe o que falta em muita gente hoje? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria, porque nós vamos se deparar sempre com pessoas desta qualidade, pessoas que não são felizes, pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos, pessoas que não conseguem, viver uma vida plena dentro da palavra, servindo a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que elas fazem? Elas começam a te invejar, elas começam a querer tomar de você aquilo que é teu, aquilo que Deus lhe deu, a alegria, a felicidade, teu casamento, teus filhos, invejam a tua casa, invejam tudo o que você tem. Quando você louva na unção, quando você prega na unção, quantas pessoas que não têm o que você tem e começam a querer invejar, a querer dizer que não é seu, são deles. Eles que têm que ter prioridade. Essa mulher disse, a prioridade não é dela. Meu filho morreu, mas eu vou tomar o dela e vou dar o meu morto para ela. Então cuidado, porque tem muita gente querendo entregar o bebê morto no teu colo, no teu seio, quando não é teu. Cuidado. Glória! Nós devemos prestar atenção, nós devemos ter discernimento de Deus. E esse discernimento só vem através do Espírito Santo, que vai nos dar sabedoria. A palavra-chave é sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. Você nunca pode ouvir e já ir acreditando naquilo que as pessoas dizem. Você tem que analisar. Houve na Bíblia um rei que quando venceu a batalha, que saiu para a batalha, disse, se eu vencer a batalha, a primeira coisa que eu ver na porta da cidade, eu vou oferecer ao Senhor em forma de sacrifício. E ele vence a batalha. E quando ele volta, estava lá a sua filha.
e ele entrou em desespero. Nós devemos ter cuidado nas nossas emoções, com as nossas atitudes, com as nossas empolgações. O crente de verdade, o cristão, o servo de Deus, que serve a Deus, não pode agir com leviandade, não pode agir com mentiras, não pode agir conforme as suas emoções, empolgações ou entusiasmo, mas sim diante da palavra de Deus, com sabedoria, com inteligência, para que o teu caminho venha a ser próspero e a tua vida venha a prosperar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço e até mais.